Olá, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Isso é? Hoje a gente vai explorar o poder oculto do sangue de Jesus, do Mahesh Chavda. É. Preparem-se, porque esse livro é intenso. Tá. É uma viagem pelo mundo da fé, dos milagres, da guerra espiritual. Mas Chavda não economiza nos relatos poderosos, né? Não economiza. Ele compartilha experiências incríveis de libertação, de cura Hum. e até encontros tensos com feiticeiros. Falando em encontros tensos, você acredita que ele foi confrontado por um grupo de feiticeiros durante um serviço de libertação em massa no Zaire? Nossa, No Zaire. Você imagina. caramba. 150 mil pessoas reunidas, a atmosfera carregada, e esses feiticeiros furiosos com o impacto do ministério do Chavda. E o livro descreve como esses feiticeiros estavam determinados a impedir o Chavda, a impedir ele de continuar pregando, mas em vez de recuar, sabe o que ele fez? Ele declarou o poder do sangue de Jesus sobre aquele lugar, Que coisa. desafiando diretamente as forças ali presentes. E o que aconteceu? O resultado foi extraordinário. Manda. O livro detalha como uma onda de manifestações demoníacas Nossa Senhora. tomou conta do lugar, seguida por curas sobrenaturais e conversões em massa. Gente. É como se a declaração do Chavda tivesse aberto uma brecha espiritual, liberando o poder de Deus de uma forma avassaladora. Parece coisa de filme, né? Parece. Mas essa história nos leva a uma pergunta. Qual? O que o Chavda quer dizer quando fala sobre o poder do sangue de Jesus? Boa pergunta. É apenas uma metáfora ou ele realmente acredita em um poder literal? Essa é uma ótima pergunta. É. E é aí que o livro se aprofunda, explorando a conexão do sangue de Jesus com a história da Páscoa judaica. A Páscoa judaica. Ele traça paralelos entre a libertação dos israelitas do Egito e a redenção que temos em Cristo, mostrando como o sangue do Cordeiro Pascal prefigura o sacrifício de Jesus. Ele está falando de uma libertação real, Isso. tanto espiritual quanto física, Isso. que se torna possível através do sacrifício de Jesus. Entendi. E para ilustrar isso, ele compartilha um testemunho pessoal que me deixou de queixo caído. Oh, Você lembra da história do filho do Chavda, o Ben, sim, lembro. que estava lutando contra uma doença terminal nos rins? Sim, lembro. Situação desesperadora, né? Nossa. Pois é, no livro o Chavda descreve como, em meio ao desespero, ele se apegou à promessa de Deus em Êxodo 23:25, onde Deus promete abençoar o pão e a água e afastar as doenças. Ele creu nessa promessa e a declarou sobre o bem, Que legal. que mesmo pequeno, repetiu as palavras com fé. E o que aconteceu? Prepare-se para se arrepiar. Conta. O Ben foi completamente curado. Meu Deus. Para Chavda, essa cura milagrosa foi uma prova inegável do poder da palavra de Deus e da fé em ação. Olha só. É como se, ao declarar a promessa de Deus e crer nela, ele tivesse acessado um poder sobrenatural que operou a cura no filho. Nossa, que forte. E isso tudo só na primeira parte do livro. É só o começo. Imagina as revelações que ainda estão por vir. Muita coisa. Mas antes de continuarmos, eu quero convidar você que está nos acompanhando a se inscrever no canal, Isso. ativar as notificações Importante. e compartilhar esse episódio com seus amigos. Com certeza. Ajude o Fé em Letras a alcançar mais pessoas. Isso é. Se você já leu o livro ou tem alguma outra sugestão de leitura sobre o tema, deixe seu comentário aqui embaixo. Essa aí, vamos adorar saber a sua opinião. A gente adora. Voltamos já com a segunda parte do nosso mergulho em O Poder Oculto do Sangue de Jesus. Fiquem ligados. Até já. E estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho em O Poder Oculto do Sangue de Jesus. Isso aí. Na primeira parte, a gente viu como o Chavda experimentou o poder do sangue de Jesus em ação, tanto no confronto com os feiticeiros no Zaire, quanto na cura milagrosa do seu filho. É verdade. Mas o que me deixou ainda mais curioso foi a jornada pessoal dele. Imagina, ele nasceu em uma família hindu, totalmente imerso naquela cultura e religião, e de repente ele se encontra face a face com a fé cristã. Essa parte do livro é fascinante. Chavda descreve como a leitura do Novo Testamento foi um divisor de águas na vida dele. Ele conta que era como se o próprio Jesus estivesse falando diretamente com ele através daquelas páginas. Nossa, e como foi essa transição para ele? Imagino que não deve ter sido fácil abandonar uma religião milenar como o hinduísmo. Claro. Ainda mais com toda a família e comunidade enraizada nessa tradição. Sem dúvida. É? Foi uma decisão difícil e corajosa. Ele relata no livro a luta interna que ele enfrentou.
O medo da rejeição, o questionamento das crenças que ele carregava desde a infância. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que a verdade que ele encontrou em Cristo era poderosa demais para ser ignorada. E como ele conseguiu lidar com essa pressão? Teve algum momento decisivo que o impulsionou a abraçar a fé cristã de vez? Sim, ele descreve no livro que teve uma visão. Uma visão? Que visão? Uma visão extraordinária que o marcou profundamente. Ele se viu em um lugar celestial, com uma música incrivelmente bela diante de um rio. Que legal. Que ele sabia que era o rio da vida. E, de repente, Jesus apareceu. Que incrível. E como era Jesus nessa visão? O que mais impactou Shavda foi o olhar de Jesus. Olhar. Cheio de compaixão e amor. Olha só. Como se conhecesse cada lágrima que ele havia derramado. Caramba. E o mais emocionante, Jesus o chamou de meu irmãozinho. Nossa. Essa experiência inundou o coração dele de uma certeza e um amor que ele jamais havia sentido antes. Que coisa linda. É. Essa visão realmente confirma a ideia central do livro, né? De que através do sangue de Jesus nós nos tornamos irmãos de sangue com ele, parte da sua família. Mas me diz uma coisa, como Shavda explica esse conceito de aliança de sangue no livro? Ele usa exemplos poderosos da Bíblia para ilustrar essa ideia. Legal. Um deles é a história de Davi e Jonatas. É Davi e Jonatas? Você lembra? Jonatas era filho do rei Saul, Sim. o herdeiro natural do trono. Mas ele reconheceu em Davi o escolhido de Deus para reinar. E mesmo sabendo o que isso significava abrir mão dos seus direitos, ele fez uma aliança com Davi. É legal. Prometendo lealdade e proteção. Que exemplo incrível de amizade. E submissão à vontade de Deus. Verdade. Mas como isso se conecta com a aliança de sangue que temos com Jesus? Para Shavda, a história de Davi e Jonatas ilustra a profundidade do compromisso que existe em uma aliança de sangue. Sim. Ele compara as alianças de sangue aos contratos que a gente faz hoje em dia, mas com uma dimensão espiritual muito mais profunda. Entendeu? Assim como Jonatas se comprometeu com Davi, abrindo mão dos seus direitos e privilégios. Nós, através da fé em Jesus, entramos em uma aliança de sangue com Deus, herdando suas bênçãos e nos tornando irmãos de sangue de Jesus. E essa aliança foi selada pelo sacrifício de Cristo na cruz, onde seu sangue foi derramado por nós. É como se a gente estivesse dizendo, eu confio em você de tal forma que eu estou disposto a partilhar minha vida com você. Exatamente. Essa aliança com Deus nos garante acesso a uma nova vida, repleta de bênçãos e promessas. Isso. Mas, ao mesmo tempo, o Shavda também nos alerta sobre a realidade da guerra espiritual, né? Exatamente. É? Ele nos adverte que essa nova vida em Cristo não é um mar de rosas. Não, não é. A gente está em uma batalha constante contra as forças espirituais do mal. É verdade. E para ilustrar essa luta, ele compartilha uma visão impactante Que visão. que ele teve, onde ele viu criaturas semelhantes a morcegos, Nossa. representando várias formas de sofrimento, atacando as pessoas. Nossa, que imagem assustadora. É. Mas ele viu alguma forma de combater essas criaturas? Sim, na visão ele também viu uma mulher vestida de branco. Uma mulher vestida de branco. Que combatia essas criaturas com sangue de Jesus. Para Shavda, essa imagem representa a nossa principal arma nessa guerra espiritual. Qual? O poder do sangue de Cristo. Então o sangue de Jesus não é apenas um símbolo da nossa redenção, Não. mas também uma arma poderosa contra as forças do mal. Exato. O Shavda nos convida a declararmos a vitória de Cristo sobre as forças do mal, a fim de experimentarmos a plenitude da vida que Deus nos oferece. Sim. Ele nos encoraja a pleitear o sangue de Jesus. Pleiteando o sangue de Jesus. O que é isso? Para proteção e libertação no nosso dia a dia. Mas como a gente faz isso na prática? O que significa pleitear o sangue de Jesus? Ele explica que pleitear o sangue de Jesus significa declarar a autoridade do nome de Jesus e o poder do seu sacrifício sobre as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos lares, os nossos trabalhos, sobre qualquer área que esteja sendo atacada pelo inimigo. Como se a gente estivesse traçando uma linha de proteção. Uma linha de proteção. Uma barreira que o inimigo não pode cruzar. Que interessante. Então, essa declaração de fé, essa confiança no poder do sangue de Jesus, é a chave para a gente vencer as batalhas espirituais. Com certeza. Olha só. Mas o Shavda vai além. Vai além. Descrevendo os diferentes tipos de espíritos demoníacos que a gente pode enfrentar, como poneiros.
que causa opressão e cansaço. Nosso cadáver. Metatarx, que incita a impureza e a perversão. Parece que essa batalha espiritual é mais complexa do que a gente imagina, né? Sem dúvida, é uma batalha real que exige vigilância e conhecimento das estratégias do inimigo. É verdade. Mas o Shávada nos encoraja, né? A permanecermos firmes na fé, revestidos da armadura de Deus, confiantes na vitória que já foi conquistada por Cristo. Que jornada incrível que a gente está fazendo nesse livro. É verdade. Mas ainda tem muito mais. A gente vai dar uma pausa. Isso. Para você, nosso ouvinte, processar tudo isso. Claro. E já voltamos para a parte final do nosso mergulho. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho em o poder oculto do sangue de Jesus. Vimos como a história do Shávada e a profundidade da aliança de sangue nos desafiam a viver de forma mais intensa a nossa fé, né? Mas agora, a pergunta que fica é... Qual? Como colocar tudo isso em prática no dia a dia? Boa pergunta. É exatamente isso que o Shávada explora nessa parte final do livro. Ele nos convida a aplicar essa verdade libertadora em nossas vidas, enfatizando o poder da declaração da palavra de Deus e da fé em ação. Fé em ação. Como assim? Você podia dar um exemplo? Claro. Ele usa a história de Rabi, a prostituta de Jericó. Rabi, a prostituta de Jericó. Isso. Você lembra dela? Hidrovagamente. Ela acolheu os espias israelitas, demonstrando uma fé inabalável no Deus de Israel, mesmo sem conhecê-lo profundamente. E o sinal dessa aliança, da fé de Rabi, foi um cordão vermelho amarrado na janela dela. Um símbolo da proteção do sangue que a livraria da destruição. É verdade, lembro dessa história. Mas qual a relação dela com a nossa vida hoje? O Shávada nos incentiva a fazer o mesmo. Declarar a proteção do sangue de Jesus sobre as nossas casas, famílias, trabalhos, relacionamentos, sobre todas as áreas da nossa vida. É como se a gente estivesse traçando uma linha de sangue que o inimigo não pode cruzar. Exatamente. Entendi. Então, assim como Rabi creu e foi salva, Isso. nós também podemos experimentar essa proteção sobrenatural através da nossa declaração de fé. É como se a gente estivesse ativando o poder do sangue de Jesus através das nossas palavras. E é isso aí. Que legal. Mas ele nos alerta, né? Sim. A gente não pode ser cristãos desconectados, vivendo de qualquer jeito e ignorando os princípios da aliança. É verdade. Se a gente quer viver em plenitude as bênçãos da aliança, a gente precisa honrá-la com as nossas atitudes, com a nossa fidelidade a Deus. Exatamente. E o que acontece se a gente não honrar essa aliança? Ele usa o exemplo dos israelitas, que apesar de terem sido libertos do Egito pelo poder de Deus, sofreram as consequências da desobediência e da murmuração no deserto. Eles não valorizaram a aliança e acabaram colhendo os frutos da sua rebeldia. Verdade. É um alerta para nós. A aliança com Deus exige compromisso, exige entrega, exige renúncia. Então, não é só receber as bênçãos, Não. mas também assumir a responsabilidade que vem com a aliança. Mas essa responsabilidade não parece um fardo muito pesado. Aí é que entra a graça de Deus, que nos capacita a viver em santidade e obediência. Não se trata de um fardo pesado, mas de uma resposta de amor e gratidão pelo sacrifício de Jesus. E essa obediência, motivada pelo amor, nos conduz a uma vida de vitória, abundância e propósito. Faz todo sentido. Então a vida cristã não é passiva. Não. A gente tem um papel ativo nessa batalha espiritual. Com certeza. E qual que é? O Shávada nos chama a sermos agentes de transformação, a levarmos a mensagem do Evangelho e a lutarmos contra as forças do mal que tentam destruir vidas. Ele nos equipa mostrando as armas que a gente tem à disposição. Ele nos lembra da armadura de Deus descrita por Paulo em Efésios 6. Legal. A verdade, a justiça, o Evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. A palavra de Deus. E a peça fundamental que conecta todas as outras. Oração. A oração, verdade? E para finalizar, qual a mensagem principal que o Shávada nos deixa nesse livro? Ele nos encoraja com uma mensagem de esperança e ousadia. Que legal. A vitória final já foi conquistada por Cristo. Por mais intensa que seja a batalha, nós, como filhos de Deus, estamos do lado vencedor. Amém. Que essa verdade nos impulsione a viver com coragem, fé e ousadia. É isso aí. Usando o sangue de Jesus derramado por amor a nós como nossa bandeira de vitória. Que jornada inspiradora que a gente fez nesse livro, tá? O que achou? O que você achou? Compartilhe suas impressões nos comentários. Deixa eu comentar aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar as notificações e compartilhar esse episódio com seus amigos, para que mais pessoas possam mergulhar nessa aventura de fé com a gente. Isso aí, Até a próxima. Valeu, Dar.